Primeira característica que eu vou colocar aqui, que eu chamo, vou usar a palavra respeito. O avivamento é caracterizado pelo respeito, pelo temor à Escritura, pelo temor a Deus. É a primeira coisa que Deus coloca aqui, do versículo 2 ao versículo 4. Ele diz: ouçam céus, escutem terra. Deus está chamando o céu e a terra como testemunha diante dele. Tal é a importância desse assunto, que ele chama o céu e a terra para testemunhar sobre esse assunto. Ele diz ainda: pois o Senhor falou. Veja que não foi o pessoal que postou lá na rede social, dizendo sobre o avivamento lá nos Estados Unidos, ou lá em algum lugar. O Senhor é que está falando aqui. Não é Léo que está falando. Nós estamos lendo aquilo que o Senhor falou ali na época de Isaías, e a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela quer ser falada conosco aqui hoje também, amém? Pois o Senhor falou, e ele diz: criei filhos e os fiz crescer. Deus se revela aqui como um pai. Criei filhos e os fiz crescer. Deus abençoou muito a terra de Israel, o povo de Israel. Deus os tirou da escravidão do Egito, de escravos. Deus nos deu uma terra, Deus deu bênçãos, e assim também tem sido na nossa vida, fala a verdade. Quantas coisas Deus já não fez na nossa vida. Deus se coloca na nossa vida como um pai. Deus se revela aqui a sua paternidade. E a resposta que ele tem do seu povo, diz ainda nos textos, versículo 2 ao 4, a resposta é que o meu povo, os meus filhos, se revoltaram contra mim. Meus filhos se revoltaram contra mim, me abandonaram. E aí Deus se apresenta como o Santo de Israel. Ou seja, meus filhos que eu criei e os fiz crescer, me abandonaram, se revoltaram contra mim. E quando ele se coloca como o Santo de Israel, ele está contrastando a vida suja que o povo estava vivendo. Apesar de serem filhos de Deus, mas vivendo completamente fora dos princípios de Deus. E ele fala: e o Santo de Israel, ele se apresenta como o Santo de Israel. O que isso tem a ver para nós, gente? Que Deus quer muito mais do que fazer das nossas partes. Servir a Deus é muito bom. A gente fala muito de fazer, não é verdade? Fazer. Ele não está preocupado no que a gente faz, do que não faz. Não é somente isso. Vai além disso. Ele está preocupado como a gente faz. Uma característica do avivamento é o respeito. Se o que eu estou fazendo, eu faço com respeito, com temor a Deus, ao reino de Deus, à Escritura Sagrada, à igreja de Deus, ao próximo, ao homem e à mulher de Deus, por quem ele morreu, então isso revela avivamento. Respeito. Não é somente fazer e não fazer. Não é isso que vai nos caracterizar na presença de Deus, como pessoas filhas de Deus e avivadas, mas o como nós estamos fazendo. Não fala aqui de nossas habilidades, olha que interessante. Ele está falando de nosso comportamento. Criei filhos, eu salvei vocês, mas eles me abandonaram, eles não me respeitam, eles não me tratam como pai. É possível, gente, estar no culto como nós estamos aqui hoje, ou mesmo lá naquele avivamento que disseram aí, de um culto de 4 dias, os jovens lá cantando. É possível estar no culto e não cultuar? É possível estar no culto e não estar cultuando a Deus? É possível fazer parte de uma igreja e não ser igreja? É possível conhecer a Bíblia de capa a capa e não respeitar nenhum ensino dela? Aliás, o maior pregador da história se chama o diabo disfarçado de serpente, que pregou a palavra no Éden, claro, distorcendo com a sua boa lábia, sua grande oratória e enganando os filhos de Deus. E assim nós temos milhares de exemplos na Bíblia. Os filhos de Eli, sacerdotes, mas não respeitavam a Deus.
Saul, o grande rei Saul, prepotente, que inclusive foi desligado, foi rejeitado por Deus. Nós temos Caim, e assim poderia citar inúmeros casos. O avivamento aqui em Isaías, primeira característica que a gente vê nos versículos 2 a 4, é o respeito com que nós tratamos as coisas de Deus. Deus nos trata aqui como filhos. Aí eu deixo a perguntinha, mas nós estamos tratando o nosso Deus como pai? Deus te trata como filho, você pode ter certeza disso. Agora, eu estou tratando Deus como pai, o respeitando como pai. Deus nos trata como seu povo. Este é o meu povo. Mas eu estou tratando Deus como meu Senhor, ou como meu presidente, para a gente tentar contextualizar. Na guerra política que a gente vive, né, nessa polarização, esse é o meu presidente, as pessoas defendem ali com unhas e dentes os seus presidentes, até rimou, né? Agora, e quem é de fato o meu Senhor? Eu trato o meu Deus de fato como meu Senhor. Então a pergunta que eu deixo para nós é essa: como nós temos tratado as coisas de Deus? Como nós temos lidado com as coisas de Deus, gente? Amém, gente? Está comigo aí? Isso cabe a cada um de nós. Como que as coisas de Deus entram na nossa vida? Como nós tratamos as coisas de Deus? Qual o respeito, o temor que nós damos às coisas de Deus, no geral? O ensino que nós sabemos, o serviço que nós vamos fazer, tudo, como nós vivemos, isso está aqui dentro, e é isso que o Senhor quer de nós. Isso é uma característica do avivamento, é o respeito que nós tratamos às coisas de Deus. Amém ou não amém?